métodos contraceptivos, você tem alguns que são de curta duração e uns que são de longa, né? Isso. Os curtas é tipo a pílula e tal? A pílula, o adesivo, o Tá. anel vaginal, Legal. o injetável mensal e trimestral e os de longa duração. Tá. E aí, quais são esses de longa duração? Os de longa duração são os mais eficazes. São métodos de altíssima eficácia, com uma eficácia superior a 99%. Então, assim, são bem seguros. Sim. Hoje, no Brasil, a gente tem disponível DIU hormonal, DIU não hormonal e também o Implanon, que é o implante que a gente coloca no braço, contraceptivo, que garante uma contracepção de 99,95%. É o mais eficaz que hoje a gente tem aqui. Olha que interessante, eu não sabia, mas eu já tinha ouvido até falar o nome. Isso é curioso, porque deve estar famoso isso, né? Tá famoso. Ah, entendi. E por que eles são métodos assim tão seguros e tão legais? São métodos que não dependem da lembrança da usuária para ter sua eficácia garantida. Então, são métodos que a gente fala de longa duração a partir de 3 anos. O Implanon, ele tem a duração de 3 anos. Aí a gente tem os DIUs hormonais, que são o Mirena e o Cailina. O Mirena para contracepção, 8 anos de duração. Poxa. E o Cailina, 5. E aí a gente tem os DIUs não hormonais também, para mulheres que não podem ou não querem utilizar métodos hormonais. A gente tem o DIU de cobre e o de cobre e prata. Poxa, tem bastante opção, Muita opção. Eu não sabia que tinha tanta opção. Conta um pouco pra gente, só pra entender, essa diferença ali, até porque você falou que tem o hormonal e o não hormonal, né? Conta Exatamente. Assim, qual a diferença entre esses métodos? O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino que a duração ela é variável de acordo com o modelo, mas a gente tem modelos que duram 10, 5 e 3 anos. Perfeito. Além dele, a gente tem o DIU de cobre e prata, que dura 5 anos. Para quem que esse método poderia ser uma alternativa? Para mulheres que não querem ou que por alguma condição não possam utilizar hormônios para contracepção. Por exemplo, mulheres que já tiveram câncer de mama não podem utilizar hormônio. Então, o mais indicado nesse caso seria o DIU não hormonal, o DIU de cobre. São métodos que não vão alterar a frequência do fluxo menstrual. Então, para aquela mulher que quer previsibilidade, eu quero saber quando eu vou menstruar, o DIU de cobre seria uma boa alternativa, por exemplo. Legal. Além disso, ele não precisa lembrar de ficar tomando todos os dias. Ele é um método muito seguro, eficaz e que a gente já tem uma longa experiência no mercado. Legal. Além disso, temos os DIUs hormonais, Mirena e Cailina. O Mirena é um dispositivo também intrauterino, com duração de 8 anos para contracepção. Puxa. É um método que ele é tão seguro quanto a laqueadura. Muita gente não sabe, eu quero um laqueadura porque é o mais seguro. Não, a gente tem métodos tão seguros ou mais que a laqueadura, porém reversíveis. Ou seja, mudei de ideia, quero engravidar, pronto, só retirar que o retorno à fertilidade vem. Entendi. Temos o Cailina, que dura 5 anos, isso de DIU hormonal. Legal. Além disso, a gente tem o Implanon, que é o implante subdérmico. A gente coloca no braço. Como eu falei, é o método mais eficaz, com eficácia de 99,95%. E é um método que dura 3 anos. Ele é inserido no braço, com anestesia local. E lembrando que todos esses métodos, além da contracepção, eles podem ter alguns benefícios também extra-contraceptivos. Legal, isso é bacana. Tem bastante opção. Muita opção. Né? E essas opções ali, além de variadas, pelo que eu vi, elas são muito seguras, né? Muito seguras, muito eficazes e dão uma liberdade para as mulheres de não precisar ficar lembrando de tomar pílula ou usar o anel vaginal, ficar trocando, enfim. É muito bacana a gente contar com todo esse arsenal contraceptivo. E isso facilita bastante no dia a dia, porque às vezes um problema da pílula é esquecer de tomar a pílula, né? Principalmente mulheres que acabam esquecendo mais ou que têm uma rotina muito corrida, adolescentes, enfim. Sim, sem dúvida, né? Agora, eu recebi bastante pergunta, e eu vou até fazer as perguntas para vocês aqui, mas acho que o principal ponto aqui de todas as perguntas que eu vi, e eu queria até começar por elas, é que muita gente questiona porque, assim, aparentemente não se usa esses métodos contraceptivos somente pensando na gravidez. Você também tem outras questões envolvidas, né? Exatamente. A gente tem os benefícios, né, além da contracepção.
Então, a gente vai pensar, falando em DIUs hormonais, o Mirena, ele tem várias outras indicações além de contracepção. Tá. Então, ele é tratamento para endometriose, Olha só. adenomiose, sangramento uterino anormal, ele trata cólica, dismenorreia e também ele pode ser usado na terapia de reposição hormonal. Legal. Já o Cailina é exclusivamente para contracepção e tratamento de cólica. O Implanon, ele trata a endometriose e também, além disso, ele trata os sintomas de TPM. Tá. Por quê? Porque o mecanismo de ação dele é um pouquinho diferente do DIU. Então, o mecanismo de ação é promover a anovulação. Com essa anovulação, a gente evita a flutuação hormonal e com isso a gente acaba tendo esse benefício de tratar os sintomas de TPM para mulheres que precisam. Que legal, interessante isso, porque realmente eu vi, vou até começar a fazer umas perguntas para você aqui, mas eu vi que as pessoas estavam perguntando exatamente isso, tipo método contraceptivo e, no final das contas, relacionado com alguma doença, assim, às vezes, Exatamente. né? E eu falei, mas como assim? E eu achei curioso isso, muito interessante, ou seja, o método contraceptivo ele também funciona não só para você evitar uma gravidez, mas para mim tratar algumas situações, né? Exatamente. Legal. E além de todas essas indicações para tratamento de outras condições que eu trouxe aqui, eles são métodos seguros por quê? Porque eles não aumentam o risco de trombose, eles têm pouquíssimas contraindicações, não engordam, não interferem na libido. Então, são métodos que acabam abrangendo muitas condições que pacientes, por exemplo, que têm enxaqueca com aura ou outras condições, acabam tendo contraindicações ao uso de pílulas combinadas, por exemplo.